Graça e paz, meus irmãos, da Primeira Igreja Batista de Campo dos Goytacazes. Para mim é um privilégio estar aqui hoje, 10 horas da manhã, junto com os irmãos, para agradecer a Deus por um trimestre que está se findando no dia de hoje. Nesse trimestre, nós estudamos na IBD sobre a vida de Paulo. E hoje nós estamos concluindo. E quem vai estar nos ajudando, nos ensinando, nos orientando no dia de hoje é o nosso irmão Clóvis Peixoto. O irmão Clóvis é membro da segunda Igreja Batista de Campos e ele é seminarista. E ele atuou como missionário no Timor-Leste, na Ásia, e desenvolveu um excelente trabalho. E eu quero agradecer o irmão Clóvis pela disponibilidade que ele teve de aceitar o convite e de vir para estar conosco neste horário, para nos ajudar, para estar falando da palavra de Deus, para estar compartilhando e nos ensinando sobre o amor de Deus. E eu quero agradecer a Deus neste momento e orar por ele. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo nosso irmão e missionário, o irmão Clóvis. Que o Senhor possa estar usando, ó Deus, o irmão como instrumento nas tuas mãos, para que possa, ó Deus, estar nos ensinando de acordo com a tua vontade. Continue, Senhor, atuando na vida dele e que ele possa ser um instrumento vivo nas tuas mãos e sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para estar nos abençoando. Que Deus seja com ele. Muito obrigada, Senhor, por este momento. Esteja conosco e nos ensina. É isso que eu te peço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmão Clóvis, pode vir, seja bem-vindo. O tempo é todo seu para você compartilhar aquilo que Deus colocou no seu coração. Bom dia, meu irmão, minha irmã da Primeira Igreja Batista em Campos. Hoje, domingo, 28 de junho de 2020, 10 horas da manhã, e nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical online. Agradecer muito à igreja pelo convite, especialmente à irmã Edneia, que fez o contato comigo. Acredito que ela já tenha feito uma introdução, uma apresentação com relação à minha pessoa, mas eu queria estar falando mais um pouquinho aqui para vocês, só para poder complementar. Como ela já deve ter dito, meu nome é Clóvis, eu sou membro e seminarista da Segunda Igreja Batista aqui em Campos também, sou casado com a Érica, temos 2 filhos, o Daniel e a Elisa, e no meado de outubro, se Deus quiser, estará chegando a Maria, para poder alegrar mais uma vez a nossa família. Somos uma família missionária, estivemos servindo ao Senhor ali no Timor-Leste, no sudeste da Ásia. Para quem não conhece, o Timor-Leste é uma ilha que fica em cima da Austrália, se você olhar no mapa, e ao lado da Indonésia. Depois nós tivemos uma passagem pelos Estados Unidos para fazer um treinamento missionário, e agora estamos aqui no Brasil, aguardando o tempo em Deus para poder retornar ao campo missionário transcultural. Enquanto isso não acontece, nós entendemos que o Brasil é o nosso campo missionário, temos trabalhado aqui com alguns projetos e estamos aguardando em Deus para que no tempo dele nós retornemos para o campo. Pedimos para que os irmãos estejam orando por isso, para que Deus abra as portas, para que ano que vem ou quando for da vontade dele, passando essa pandemia, nós possamos retornar para o campo missionário, ok? Bem, os irmãos estão aqui durante a Escola Bíblica Dominical Online seguindo a revista Palavra e Vida, que é da nossa Convenção Batista Brasileira. Hoje é a aula de número 13, estamos terminando a revista, encerrando o semestre, e o tema da aula de hoje é
a morte da morte. Na aula passada, que foi a lição 12, vocês viram a lição A Vida Após a Vida. Hoje nós vamos falar sobre a morte da morte, ou seja, o fim da morte, o encerramento da morte, aquele momento em que na história Jesus Cristo virá e colocará um ponto final na morte e não haverá mais a morte, haverá apenas a vida com Deus, ok? E aí nós vamos começar aqui justamente falando de morte, já que a aula fala de a morte da morte, nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre a morte. O que é a morte, meu irmão, minha irmã? Bem, a morte, se você procurar no dicionário, você vai ver que é o quê? A interrupção definitiva de um organismo vivo. Ou seja, um organismo vivo pode ser um animal, um inseto, um peixe, um cachorro, também ser humano está aí como organismo vivo. Quando há uma interrupção definitiva desse organismo vivo, nós temos a morte. E aí aquele corpo começa a se deteriorar até que restem apenas os ossos, não é assim? Mas eu queria deixar claro para você, meu irmão, minha irmã, que a morte física, ela não é o único tipo de morte. A Bíblia fala de um outro tipo de morte, que é a morte espiritual. E quando Jesus retornar na segunda vinda dele, nós vamos ver que tanto a morte física quanto a morte espiritual, elas serão encerradas, elas acabarão, ok? E por que nós temos a morte? Bem, nós temos que deixar bem claro que morte nunca foi projeto de Deus para a humanidade. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, colocou os homens ali, os primeiros homens no jardim do Éden, logo na criação, ele não queria que a morte atingisse o homem. A morte, ela veio por causa de quê? Lá em Gênesis capítulo 3, nós lemos aquele texto muito conhecido como a queda do homem, certo? E ali nós vemos que a morte entrou como uma consequência do pecado. A morte, ela foi trazida à humanidade como uma maldição por conta da desobediência do homem ao mandamento de Deus. Quando o homem desobedeceu aquilo que Deus falou, veio uma maldição sobre ele, e a consequência dessa desobediência foi o quê? Foi o pecado. E a Bíblia fala, né? A Bíblia, ela fala em Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, com o pecado original de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, nós hoje, toda a humanidade veio ao longo dos anos, ao longo dos séculos, dos milênios, recebendo a mesma consequência, que é o quê? A morte por causa do pecado. Romanos 6,23 é bem claro, um versículo muito conhecido por nós cristãos, não é isso, meu irmão? Pois o salário do pecado é a morte. Então a morte veio para colocar fim na vida. Mas Deus, na sua grande misericórdia, na sua grande compaixão, na sua grande graça pelo ser humano, ele teve o plano de redenção, ele chegou com o plano de redenção para o ser humano através de Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, como saber que a morte não é o fim, né? Como nós podemos saber que a morte não é o fim do ser humano? Antes de nós entrarmos propriamente dito no texto bíblico, que é o texto base da nossa lição de hoje, eu queria fazer uma introduçãozinha antes com vocês ali em Atos 13. Nós estamos estudando a vida de Paulo, não é isso? A vida do apóstolo Paulo durante toda essa revista aqui, que é a revista Palavra e Vida desse trimestre, é a vida de Paulo que está sendo vista, e o capítulo 13 fala um trecho da história da vida do apóstolo Paulo. E ali no capítulo 13 começa a narrar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Não sei se você vai lembrar muito bem dessa viagem, mas só para poder colocar vocês ali por dentro mais ou menos dos acontecimentos, nessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, em Atos 13, o apóstolo Paulo ele passa pela ilha de Chipre. Nessa ilha de Chipre, ele encontra um procônsul chamado Sérgio Paulo, que quer ouvir a palavra de Deus, mas existe um mágico chamado Elimas, que começa a se opor à pregação da palavra de Deus. Aquilo começa a incomodar os apóstolos, e aí Paulo fala que aquele mago iria ficar cego, ele realmente fica cego, e o procônsul, vendo tudo aquilo, ele crê em Jesus Cristo. Depois vem a parte em que João Marcos, que acompanhava os discípulos ali, os apóstolos, naquela
primeira viagem missionária, João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, né? João Marcos, ele abandona por algum motivo, a Bíblia não deixa claro, mas ele abandona ali os apóstolos e retorna para Jerusalém. Paulo e Barnabé continuam nessa primeira viagem missionária, até que eles chegam ali em Antioquia. Antioquia é um local muito importante para a história dos cristãos, porque se você voltar alguns capítulos ali de Atos, alguns capítulos antes, acredito que no capítulo 11, você vai ver que em Antioquia foi o lugar onde os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. E ali em Antioquia, o apóstolo Paulo, ele se levanta perante as pessoas que estão ali e ele começa a fazer um grande discurso, um discurso em que ele relembra toda a história do povo de Israel, do povo de Deus. Ele começa falando lá do Êxodo, depois ele vai falando sobre a peregrinação do povo de Deus no deserto, a conquista da terra prometida, depois ele fala dos juízes, fala dos reis, tudo finalizando em Davi. Por quê? Porque de Davi viria a descendência que traria Jesus Cristo. Então ele fala desses fatos históricos, e aí ele começa, depois de expor esses fatos históricos do povo de Israel, ele começa a falar sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas principalmente sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E ele traz aí 4 fatos históricos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Por que o apóstolo Paulo foca na ressurreição de Jesus Cristo? Porque a ressurreição de Jesus é o ponto-chave da doutrina cristã. Se não houvesse a ressurreição de Jesus Cristo, o cristianismo não seria hoje o que ele é, porque justamente com a ressurreição de Jesus Cristo houve a vitória sobre a morte, e assim nós temos a oportunidade de ter a vida eterna em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele foca ali na ressurreição de Jesus Cristo e traz 4 pontos, 4 observações muito importantes sobre a questão da ressurreição. Principalmente ali ele falando no versículo 30 do capítulo 13, que diz assim: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, mas Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E aí, a primeira coisa que o apóstolo Paulo destaca é o quê? Que essa ressurreição foi um ato realizado por Deus. A ressurreição foi um ato divino. Ele fala, mas Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. A segunda coisa que o apóstolo Paulo frisa ali quando ele está falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo é o quê? O apóstolo Paulo, ele fala que ela foi um ato histórico, um ato que realmente aconteceu no mundo onde nós estamos. Não foi uma experiência existencial que aconteceu nos nossos corações, uma metáfora, nada disso. A ressurreição, ela foi real, ela foi física. O corpo de Jesus Cristo ressuscitou, e passou a andar ali no meio dos discípulos, comprovando durante vários dias que Jesus Cristo ele tinha ressuscitado. A terceira coisa que o apóstolo Paulo traz para nós nesse versículo 30 do capítulo 13, quando fala ali da ressurreição de Jesus, fala o quê? Que foi um evento único, foi um evento singular, ou seja, um evento que não teve igual em nenhuma outra época da humanidade, e nem haveria depois. Por quê? Outras pessoas haviam morrido e haviam ressuscitado. Jesus, por exemplo, tinha ressuscitado Lázaro. Só que o que acontece? As outras pessoas que morreram e foram ressuscitadas, morreram de novo. E o corpo delas viu o quê? Viu a deterioração. O corpo começou a se deteriorar até que ficassem só ossos e depois mais nada disso. Mas a ressurreição de Jesus foi algo muito diferente. Por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou e está vivo até hoje. E inclusive, se você seguir um pouquinho ali no capítulo 13, você vai ver que o apóstolo Paulo ele compara Jesus a Davi. Davi era um ícone para o povo israelita, porque foi o maior rei que o povo israelita teve, considerado por eles o maior rei. E aí eles falam que, o apóstolo Paulo fala que Davi, o que aconteceu? Ele morreu, mas o corpo dele viu a deterioração. Jesus Cristo não. Ele morreu, mas o corpo não viu a deterioração. Então, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo deixa claro que a ressurreição de Jesus, ela foi um evento único, um evento singular.
E a quarta coisa que o apóstolo Paulo traz para nós é o quê? Que através da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos boas novas, ou seja, a ressurreição significa que a cruz foi efetiva para perdoar o meu e o seu pecado, para perdoar os nossos pecados, perdoar os pecados de toda a humanidade. E por que Paulo focou tanto nesses fatos históricos ali? Porque ele queria ir muito além e mostrar que Jesus não era apenas o Jesus histórico, mas que Jesus era o Cristo, o Messias, o ungido de Deus que havia sido prometido desde o Antigo Testamento. Não basta nós crermos no Jesus histórico, porque o Jesus histórico, muitas religiões creem nele, que houve um homem muito bom, um profeta de Deus, que passou por essa terra fazendo coisas muito boas, cuidando dos pobres, curando os doentes. Jesus fez tudo isso, mas muito mais. Jesus era um ungido, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através da morte e ressurreição dele, hoje nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E daí, pegando um gancho com a lição anterior, a 12, que vocês viram na semana passada, eu resumo tudo isso que eu falei do capítulo 13 aqui do livro de Atos, dizendo que a cruz de Jesus foi que decretou a morte da morte. Nós não estamos falando sobre a morte da morte? Então, a cruz de Jesus, ela que decretou a morte da morte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus por conta disso. A ressurreição de Cristo quebrou o poder da morte e estabeleceu Jesus Cristo como Senhor e Cristo sobre as nossas vidas. Amém? E aí eu faço uma outra pergunta para você. Sendo assim, quais as implicações que a ressurreição de Jesus Cristo tem para a minha vida e o meu futuro? Quais as implicações que a ressurreição de Jesus Cristo tem para a sua vida, meu irmão, minha irmã, que estão assistindo aí em casa, ou até na própria igreja, alguém que chegou um pouco antes aí, um levita, para o louvor, para preparar daqui a pouco o culto que vai ter online. Quais as implicações que a ressurreição de Jesus Cristo tem para a sua vida e para o seu futuro? Simples. Se Jesus morreu, foi sepultado e foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, e você é discípulo dele, isso quer dizer que um dia, quando você morrer e depois que você for sepultado, você também vai ser ressuscitado por Deus. Para quê? Para poder receber a vida eterna no céu. Ok? E aí nós entramos no texto base, que é o texto de hoje, que eu queria pedir para que você estivesse abrindo a sua Bíblia, para nós podermos ler. Sua Bíblia online, sua Bíblia de papel, que está onde? 1 Coríntios 15, versículos 54 até 58. Abra aí, por favor, sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 54 a 58. Tá? Vamos ler aqui comigo? Assim diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 54 a 58. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Leio com vocês aqui o finalzinho do versículo 54. Tragada foi a morte pela vitória. Meus irmãos, esse capítulo aqui, de número 15 do livro de 1 Coríntios, é um capítulo muito legal, é um capítulo muito interessante, porque Paulo ele trata ali da doutrina mesmo, da ressurreição e da morte, do que vai acontecer com a nossa vida, com a vida do ser humano após a morte. É o maior capítulo do Novo Testamento. E aí, só para você ter uma ideia mais ou menos do que estava acontecendo ali, naquela época, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, para você entender o contexto um pouquinho do que estava acontecendo, eu queria falar para vocês o seguinte. O apóstolo Paulo, ele, na sua segunda viagem missionária, ele passou pela cidade de Corinto.
que era uma cidade muito grande, tinha muito comércio, muitos negócios, uma cidade cosmopolita, uma cidade muito grande para aquela época, né? A Corinto da antiguidade era uma cidade muito importante para aquela região ali por onde o apóstolo Paulo passou na sua segunda viagem missionária. E o que aconteceu? Nessa segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo pregou o evangelho e acabou que muitas pessoas se converteram e surgiu a igreja na cidade de Corinto. E passado um tempo, quando o apóstolo Paulo estava na sua terceira viagem missionária, ele recebe notícia de que os irmãos lá de Corinto estavam passando por algumas dificuldades. Os irmãos lá estavam sendo bombardeados por heresias que estavam entrando na igreja e fazendo com que os irmãos ficassem meio que embolados no seu agir moral, no seu agir com Deus, no seu agir uns para com os outros, tanto na vida doutrinária quanto na vida prática ali da igreja. E por conta disso, o apóstolo Paulo vai e escreve essa primeira carta aos coríntios, para poder tirar algumas dúvidas que eles tinham e também para poder doutriná-los corretamente na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia mais ou menos do que acontecia, eles estavam, por exemplo, tendo problemas com relação à ceia. E por isso que ali no capítulo, no livro de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo trata sobre a ceia. Porque havia irmãos que estavam fazendo glutonaria, que estavam fazendo muita coisa errada na hora da ceia. Em vez de chegar e cear para relembrar, né, como memorial da morte e ressurreição de Jesus Cristo, até que Jesus Cristo venha, eles estavam fazendo daquilo ali um momento de devassidão. Havia outros problemas ali também, pessoas que durante os cultos públicos estavam embolando o meio de campo ali com relação aos dons espirituais, e aquilo trazia um problema muito grande, porque os dons espirituais, um profetizava e aí daqui a pouco vinha o outro falando em línguas, e aquilo atrapalhava o culto ao Senhor. Então o apóstolo Paulo vem e vai dizer sobre a questão dos dons espirituais, como eles devem ser seguidos, né? Havia também problemas ali de pessoas que estavam se prostituindo e diziam que isso não tinha nada a ver, porque a prostituição era só com relação ao corpo, e as coisas que eram feitas com relação ao corpo não tinham nenhum efeito com relação à alma. E o apóstolo Paulo vai explicar que não, aquilo que nós fazemos no nosso corpo reverbera, tem efeito sim na questão da nossa alma, tem efeito sim na questão espiritual. E dentre as várias coisas de problemas que estavam acontecendo ali, o apóstolo Paulo também vai escrever a respeito de quê? Da ressurreição. Porque havia uma doutrina herege naquela época que estava adentrando na igreja lá de Corinto e que estava falando o quê? Não só que pregava que a ressurreição de Jesus não tinha acontecido, como que não poderia haver ressurreição. Então o apóstolo Paulo ele vai aqui no capítulo 15 e começa a escrever sobre ressurreição. E aí ele vai falar ali claramente que a ressurreição, ela existe sim. Eu acredito que você esteja com a sua revista aí na mão, ou a revista de papel, ou a revista virtual, às vezes alguém baixou aí da internet, ou por exemplo, tem a revista aqui virtual. Acabei imprimindo o capítulo 13 para poder a gente estar à mão aqui. E aí eu queria pedir para que você pudesse abrir aí a sua revista no capítulo 13, que é onde nós estamos, na página 63, que a gente lesse ali na parte que fala ali, né, o fim da história. Nós temos duas colunas, vou mostrar aqui para vocês, nós temos duas colunas, na coluna aqui do lado esquerdo, que nós pudéssemos ler aqui, o finalzinho, esse último parágrafo começa aqui e termina aqui em cima. Abra a sua revista aí e vamos ler juntos aí, tá bom? E aqui fala o seguinte, o irmão, o pastor que escreveu saudoso pastor que escreveu essa lição para nós. A melhor descrição do mundo sem morte está em 1 Coríntios 15, um capítulo fantástico, e o estudante da Bíblia deve ler com atenção. É um dos momentos mais brilhantes de Paulo, o gênio inspirado pelo Espírito Santo. A volta de Cristo marcará o fim da história e o início do novo mundo de Deus, o mundo sem morte, o mundo da vida plena com Ele. Tudo está dependente do regresso de Jesus. A morte morrerá quando Ele vier. Ou seja, ele está dizendo aqui, se referindo ao que o apóstolo Paulo falou, que a morte acabará, a morte se findará quando Jesus Cristo vier. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele esteve aqui na terra, na sua primeira vinda, morreu, ressuscitou e depois ascendeu aos céus. Quando nós lemos no primeiro capítulo de Atos ali, nós vimos que Jesus subiu aos céus
e os discípulos todos ficaram vendo aquilo, e 2 anjos vieram e falaram: olha, por que vocês estão parados aí olhando Jesus subindo aos céus? Da mesma maneira que Jesus ascendeu aos céus, nas nuvens, vocês também o verão vindo por uma segunda vez. Então, a palavra de Deus nos assegura que Jesus Cristo retornará uma segunda vez para poder levar a sua igreja consigo. Nessa segunda vez não virá mais como Salvador. Ele virá simplesmente para poder separar o joio do trigo, os salvos dos não salvos, resumindo, e levar os salvos para morar eternamente com ele nos céus, ok? E aí, inclusive tem um trechinho de uma música, né, que a gente canta às vezes na igreja. Eu não sou muito bom de cantar não, mas fala assim: ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, junto com os anjos com ele morar. Ele vem, ele vem. Então essa música também resume um pouquinho do que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Como será essa volta, a segunda vinda de Jesus? Uma trombeta vai tocar anunciando essa volta. Por que uma trombeta? Porque era muito comum no passado uma trombeta tocar quando era um momento de alegria, um momento de júbilo. E a volta de Jesus, certamente para nós que somos cristãos, vai ser um momento de muita alegria, um momento de muito júbilo. Por quê? Porque nós estaremos junto com Cristo, vencendo a morte e indo morar eternamente com Jesus. E quando essa trombeta soar, quando essa trombeta tocar, isso vai acontecer, Jesus vai voltar num piscar de olhos. Piscar de olhos, gente, ó, é algo muito rápido. O piscar de olhos ele acontece em 1/16 de um segundo. É essa velocidade. Você pega 1 segundo, divide por 16 e você vai encontrar a velocidade de um piscar de olhos. E essa velocidade vai ser a velocidade que Jesus vai voltar. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus virá de repente, no momento em que ninguém espera, no momento em que, quando a pessoa estiver na sua atividade normal, ali trabalhando, estudando, dormindo, fazendo qualquer coisa, ele vai ver e Jesus voltou. E quando Jesus voltar, ele virá, como eu falei, para quê? Para trazer alegria para os salvos, porque os salvos passarão a eternidade com Cristo. Será um momento de muita tristeza para os não salvos, porque passarão a eternidade no inferno. Mas para aqueles que são de Cristo, passarão a eternidade no céu com Ele, ok? Como eu tinha falado, a morte não é a vontade de Deus para o homem, certo? Ela veio como uma maldição, como uma consequência do pecado do homem. Reparem, meu irmão, minha irmã, que a morte, ela surgiu, né? Ela surgiu como uma maldição por causa do pecado. E aí eu queria ler com vocês aquilo que diz que Cristo virá para abolir a maldição, para abolir a morte. Apocalipse 20:14, depois você pode abrir a sua Bíblia aí com calma, eu vou ler aqui porque eu já tenho a Bíblia aberta comigo. Apocalipse 20:14, olha só que interessante que fala: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Lembra que eu falei no início que não existe somente a morte física, mas também existe a morte espiritual? Então, a morte, o que acontece? Ela vai ser lançada em definitivo ali no lago de fogo e enxofre, né? A segunda morte. E aí, quando ela for lançada ali, no inferno, essa morte vai estar acabada. Apocalipse 20:14 diz que a morte um dia morrerá. E essa é uma promessa de Deus. Olha só Apocalipse 21:4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui João, quando está falando em Apocalipse, ele está falando de algo que já tinha sido profetizado em Isaías, centenas de anos atrás, séculos antes, né? Isaías já estava falando sobre isso, que a morte acabaria, que a morte já não existiria, que Deus enxugaria do nosso olho toda lágrima. E aí com isso, aleluia, meu irmão, minha irmã, nós temos a certeza de que a morte não irá superar Jesus Cristo. Olha só que legal, quando nós lemos aqui no final do versículo do capítulo 54, do versículo 54 de 1 Coríntios 15, né, que Paulo está se referindo a algo que já havia sido profetizado por Isaías. Fala assim: então se cumprirá a palavra que está escrita. Essa palavra está lá em Isaías, final do versículo 54 do capítulo 15. Tragada foi a morte pela vitória, ok? E aí, quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, né,
aqueles que já morreram ressuscitarão, se encontrarão com aqueles que ainda estiverem vivos quando da segunda volta de Jesus, e as pessoas que são salvas receberão a transformação do seu corpo, receberão um corpo glorificado para reinar com Deus no céu. Então, o que significa a morte da morte? A morte da morte significa que nós viveremos eternamente com Deus. Nós reinaremos, meu irmão e minha irmã, eternamente com Deus. Eu não sei se vocês já viram, né, aquele filme das Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. É um filme muito interessante que eu queria compartilhar com vocês aqui um pedacinho. Por quê? Esse filme ele se baseia num livro cujo nome é o mesmo, As Crônicas de Nárnia, e aí tem um capítulo lá dentro desse livro que fala O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Esse livro, meu irmão, minha irmã, foi escrito por C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um grande escritor evangélico que escreveu não só livros de aventura para adolescentes, para jovens, mas também escreveu sobre teologia, livros com questões doutrinárias. E nessa história aí das Crônicas de Nárnia, ele conta uma história que é ficção, é uma história de ficção, mas que tem vários elementos bíblicos embutidos ali. E aí ali tem um leão chamado Aslan. Esse leão, ele representa Jesus Cristo. Tem 4 irmãos ali que representam a humanidade. Um deles representa o homem pecador e Jesus depois morrendo por esse homem pecador para trazer a vida para ele e tal. Um filme muito interessante. Se você tiver a oportunidade, você vê depois. As Crônicas de Nárnia, é o primeiro filme. O Leão, o Guarda-Roupa o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E no finzinho do filme, depois que o mal é derrotado, que o leão que representa Jesus vence a feiticeira, que representa o diabo, representa a morte, aqueles 4 irmãos, eles entram no castelo, no palácio real, como se estivessem entrando, é figurativo, tá? Como se estivessem entrando ali no céu, e eles são coroados, aqueles 4 irmãos, e eles passam a reinar ali no reino de Nárnia, que representa o reino de Deus no céu, juntamente com Aslan, que é o rei supremo ali, o leão, que é Jesus, representando ali o leão da tribo de Judá. Então é isso que vai acontecer conosco. Nós iremos para o céu e reinaremos com Jesus Cristo ali. O último inimigo, ele será vencido. Queria que você abrisse a sua revista aí, você que está com a sua revista, na página 64, a página 64 da revista, quando fala aqui na segunda fileira, aqui ó, a página 64, nós temos a fileira da esquerda, pegando aqui a fileira da direita, né? Quando fala aqui a fileira da esquerda, falando aqui no finalzinho, esse último parágrafo, acompanha comigo aí, por favor, na revista. Quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. O homem e a mulher estavam com Deus no início, mas foram expulsos, Gênesis 3. Na volta de Jesus, Deus e a humanidade viverão novamente juntos, ou seja, uma restauração. Como dissemos, Deus está reconstruindo o mundo na pessoa de Jesus. Ele está fazendo um mundo novo que se concretizará. Este é seu plano, fazer tudo convergir em Cristo. Quando este dia chegar, Cristo reinará. O novo mundo iniciado em Cristo com sua obra da cruz será concluído. O que Paulo antecipou em 2 Coríntios 5:17, a voz do trono confirmou. Lá em Apocalipse 21:5, que foi o que eu li com vocês, né? Que dizia ali sobre essa questão que a morte será encerrada, tá bom? E aí eu pergunto, o que significa a morte da morte então? Significa que viveremos eternamente com Cristo, ok? E aí eu quero trazer para vocês agora uma questão prática, uma questão devocional para a nossa vida. Eu sempre falo que meu irmão, minha irmã que está assistindo aí nessa aula da Escola Bíblica Dominical, agora às 10 horas da manhã, ou que vai assistir depois, porque essa gravação vai ficar nas redes sociais da igreja, eu queria que nós refletíssemos sobre uma questão muito importante, porque o que isso significa? Como podemos trazer isso para a nossa vida? Eu sempre digo que a Bíblia, muito mais do que informação, ela tem que trazer para as nossas vidas transformação. Não adianta nós só nos informarmos. Existem pessoas que leem a Bíblia várias vezes, já leram a Bíblia às vezes mais de 10, 20, 30 vezes,
mais de 10, 20, 30 vezes, mas leram e tiveram apenas informação. A Bíblia somente trouxe informação às suas mentes. São pessoas que leem para a própria condenação. Uma vez eu estava lendo um livro, e nesse livro, a pessoa que estava escrevendo contou uma história que aconteceu com ela. E estava dizendo o quê? Que teve uma aula no seminário, e aí gostou muito do professor, e depois combinou com o professor de sentarem para tomar um café, e conversando com esse professor, ele descobriu que esse professor era ateu. Ou seja, uma pessoa que tinha muito conhecimento bíblico, mas um conhecimento para a sua condenação, porque a Bíblia estava trazendo apenas informação para a mente dele. Mas muito mais do que isso, nós precisamos saber que a Bíblia ela tem que trazer transformação para as nossas vidas. Em que a Bíblia nos transforma? Em que eu posso pegar a Bíblia e aplicar para o meu dia a dia, para a minha vida diária, para eu me tornar um cristão melhor, um ser humano melhor, um cidadão melhor, um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um vizinho melhor, um amigo melhor. Em que a Bíblia impacta a minha vida? Então eu tenho que trazer a Bíblia para uma questão devocional, uma questão prática, para eu poder aplicar no dia a dia. Tiago mesmo falou que quem ouve a palavra de Deus e não a põe em prática, isso aí é uma coisa vã. E aí eu queria perguntar para você que hoje aprendeu sobre a morte da morte, que um dia a morte será vencida e a morte não mais triunfará sobre as nossas vidas, né? O que eu queria perguntar para você? Você reinará com Jesus Cristo? Você irá morar no céu eternamente com Jesus? E aí eu queria fazer um apelo para você. Talvez você esteja assistindo essa aula da Escola Bíblica Dominical pela primeira vez hoje. Ou talvez você esteja assistindo essa aula de Escola Bíblica Dominical pela centésima, enésima vez. Você foi nascido e criado numa igreja, mas você nunca tomou uma decisão no seu coração, uma decisão verdadeira de aceitar a Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador de sua vida. E aí eu queria dizer para você, será que você tem a certeza de que quando Jesus retornar, quando Jesus vier na sua segunda vida, você reinará com Jesus Cristo? A morte será vencida para você, você ressuscitará juntamente com todos os mortos, você receberá um corpo glorificado e irá para o céu para reinar pela eternidade com Jesus Cristo. Nós temos que pensar nisso, porque existem pessoas que vivem como se não houvesse amanhã, como se nunca fossem morrer. Como o pastor Luiz Hermínio sempre fala nas suas pregações, ele diz que nós não somos seres espirituais, seres carnais, tendo uma experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais tendo uma experiência carnal. O que ele quer dizer com isso? Que por mais que nós vivamos aqui 80, 90, 100 anos, essa existência nossa aqui na Terra, com essa carne do jeito que nós temos hoje, corruptível, que um dia vai perecer, ela é muito pequena, se nós compararmos com relação à eternidade, que é a vida eterna, ou no inferno, ou com Jesus Cristo no céu. Então, nós temos que ter essa concepção. E você, será que você tem essa concepção? Será que você já aceitou Jesus Cristo no seu coração como único, suficiente, eterno Senhor e Salvador de sua vida? Será que você vai reinar com Jesus Cristo eternamente? Se você não tem essa convicção, se você nunca parou para orar com relação a isso, eu convido você para que venha e faça uma oração junto comigo agora e entregue sua vida a Jesus. Ore assim comigo, no seu interior aí, com fé. Jesus Cristo, eu creio na Tua Palavra. Eu agradeço porque eu pude assistir a essa aula de Escola Bíblica Dominical neste dia e pude aprender que a morte um dia terá um fim e que eu preciso reinar no céu com o Senhor. Jesus Cristo, entra no meu coração, me perdoa dos meus pecados, me salva, escreve o meu nome no livro da vida e faça com que eu possa morar no céu com o Senhor quando o Senhor mudar. Muda a minha vida agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. E a segunda coisa que eu queria perguntar para você, você que já tem essa convicção de que irá reinar eternamente com Jesus Cristo, você que um dia já aceitou Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, eu pergunto, você que já é salvo, que vai vencer a morte, junto com Jesus, e morar no céu eternamente com Ele, o que você tem feito pelo seu próximo? Ele irá com você ou não para o céu desfrutar da presença de Jesus? Infelizmente, existem pessoas que vivem como se não tivessem que compartilhar das boas novas do Evangelho.
mas eu quero dizer que você tem essa responsabilidade. Anjos queriam pregar a palavra de Deus, mas Deus deu essa responsabilidade, mais do que isso, esse privilégio para nós de compartilharmos o Evangelho, as boas novas de salvação em Jesus Cristo ao nosso vizinho, ao nosso primo, ao nosso parente, às pessoas que estão ao nosso redor. Então, se você tem essa convicção de que você irá para o céu, não deixe de passar essa mensagem para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor. Seja porta-voz da mensagem salvadora de Jesus. Seja porta-voz de que a ressurreição de Jesus Cristo traz fim à morte, que a pessoa pode ter vida eterna com Deus através dessa ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Acredito que tenha sido um momento muito bom, que o Espírito Santo de Deus tenha falado muito ao seu coração. E eu queria orar aqui com você agora para encerrar, agradecendo desde já por você ter parado para ouvir essa mensagem, que não é a minha mensagem, é a mensagem de Deus, não fui eu que escrevi, está escrito na Bíblia, e eu tenho certeza de que Deus irá tocar no seu coração de uma maneira muito especial, para que ao longo da semana você esteja e continue meditando nesse estudo, meditando nessa palavra, e assim você pode ter a sua vida não só informada, mas transformada pela palavra de Deus, tendo a convicção de que um dia, quando Jesus voltar, haverá a morte da morte, o último inimigo será vencido, que é a morte, e aí nós teremos a vida eterna com Jesus, reinando eternamente com Ele no céu. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento, por essa aula e por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Que o Senhor continue a trabalhar em nós, martelando essa mensagem nas nossas mentes, em nossos corações ao longo da semana, porque a Tua palavra diz que ela, a Bíblia, é como um martelo, e que assim nós possamos ter a convicção de que um dia reinaremos com Cristo, que a morte será vencida e viveremos em glória com Jesus Cristo eternamente. É a oração que fazemos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal aí da igreja, os irmãos da Primeira Igreja Batista em Campos, pelo convite, por estarem aqui, e que Deus abençoe vocês. Estarei orando por vocês. Fiquem na paz.